Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero fazer o convite 310 da nossa leitura, ou seja, são 310 dias que nós vemos, né? Nós estamos nessa caminhada, né? Nessa jornada, leitura extensa, né? 310 dias, chegando já, né? No término, faltam 45 dias para nós concluirmos toda a escritura. E o que é mais, o que é importante, o que é interessante e uma bênção é que nós estamos conseguindo deixar arquivado, né, todos esses dias. Então, você que está aqui pela primeira vez ou entra aqui periodicamente, ou de vez em quando, na verdade, você quer acessar esse conteúdo, você já sabe ou está aqui pela primeira vez, você pode acessar de forma gratuita esses 310 dias de leitura. Então fica comigo até o final, porque aí eu consigo dar acesso para você nesse card que vai aparecer aqui no final da tela, tá bom? Nós estamos então lendo o livro de Daniel, a gente começou a leitura 309, esse livro, né, do profeta Daniel, esse jovem escolhido, né, por Deus, obviamente, mas também aonde a gente viu toda a história lá no livro de Jeremias, né? Algumas leituras atrás a gente leu o profeta Jeremias, concluindo também ali um pouco de Segundo Crônicas, né, no final do livro de Segundo Crônicas e Segundo Reis, dizendo, né, do castigo de Deus, né? Até eu posso chamar como uma disciplina, né? Mesmo que seja essa disciplina custe, né, a vida, até para exemplificar para os dias daqueles dias e para nós nos dias de hoje, né? Então Deus permite que o servo dele, né, ele diz assim, o servo Nabucodonosor, ele por 3 vezes vai falar isso no livro de Jeremias, ele vai então invadir a terra de Judá, Jerusalém, e vai, né, conquistar e exilar o povo. E nesse interlúdio, né, nesse intervalo aí e tal, ele acaba pedindo para um oficial dele escolher pessoas, né, jovens de boa aparência, com aptidão, para poder aí estar servindo ele no seu palácio. E aí então é escolhido Daniel e mais 3 amigos, que a gente chama de Madraque, né, que mudou o nome, né? Madraque, Sadak e Abidnego. Então, basicamente, isso a gente viu no começo dessa história. E aí, dentre esses, né, tem eu estou fazendo uma pincelada aqui que é gostoso de a gente lembrar. Ele chama, né, tem o Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele tem alguns sonhos que o perturbam. E aí, então, ele vai acabando chamando as pessoas os magos, enfim, aqueles que o servem para poder dizer o que significa aquele sonho. Mas enfim, eles querem então que Nabucodonosor fale o sonho para eles poderem interpretar. E Nabucodonosor falou, não, fala o que eu sonhei e interpreta o que significa. E como eles não tinham essa capacidade, falou que era impossível que isso acontecesse, então, tipo, vocês não prestam para nada, eu vou executar vocês. E nessa, estava também Daniel e seus amigos. Ei, Daniel, então pede um tempo, ora a Deus, e recebe de Deus, então, o seu significado e o que ele havia sonhado, né? E aí ele vai falar sobre reinados, né? Os reinos futuros que iriam acontecer. Então, basicamente é isso, e ele acaba sonhando com uma grande estátua, né? Onde tem cada parte da estátua tem o que? Um metal, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o pé ferro misturado com barro. E assim a gente encerrou, basicamente, ali Daniel falando o que significava. Então a gente vai ler hoje capítulo 3 e capítulo 4, né? A gente vai ver como que vai ser o desdobramento de tudo dessa história incrível, né? Desse livro
tão lido, que também é um marco aqui, né? Se a gente pegar um marco na história, né, de Daniel, onde a gente vê o grande império, o primeiro grande império, vamos dizer assim, que tinha muito poder, que acaba não só também destruindo o templo e tudo mais, que a gente viu, né, no livro de Lamentações. A gente vê também antes da Assíria, né, os ninivitas, que foram muito duros com o povo, mas a gente vê agora o grande primeiro, né, um grande império da Babilônia aí, invadindo, tomando conta, exilando, meio que igual o povo lá quando foi exilado no Egito, né? Mas a gente vai ver aí o decorrer da história, como acontece essa saída e entrada, né, do povo, que parece que quando o povo não adianta, né? Vai passar, entra povo e sai povo, gerações entre vou carregar aqui, gerações e outras gerações, Deus vai disciplinando, mas parece que o povo não toma, né, jeito, né? E isso acontece também nos dias de hoje. Capítulo 3 vai dizer assim, no versículo 1. Só um momento, tá tocando aqui. Bom, vamos voltando aqui. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. E a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província, para que viesse a dedicação da estátua que ele levantou. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara e da lira e da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse ao som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-lo de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei.
se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então a gente vê aqui, inclusive no final, né, Daniel, né, no final do capítulo 2, Daniel ele toma posse, né, por conta de tudo aquilo que ele fez, né, na questão do sonho e tudo mais, de projetando o que iria acontecer, né, ele acabou recebendo recompensas, né, e ele ficou no palácio, Daniel recebeu um cargo elevado, recebeu muitos presentes, e Daniel, né, ele foi nomeado como governador na província da Babilônia. Lembrando que Daniel e seus 3 amigos, eles eram judeus que foram chamados, né, para viverem aí na Babilônia, enfim, pelo rei, e ele acaba, a pedido de Daniel, nomeou esses 3 amigos, né, para eles estarem trabalhando na província ali. E então, a gente vê essa passagem, né, já o rei criando essa estátua. O que acontece, né, se a gente olhar? O rei talvez ignorou, né, talvez não, ele ignorou aquilo que Daniel tinha dito e ele se sentindo poderoso, né, ele vai bater de frente com o Deus verdadeiro. Né? Então, não, tipo, eu estou no poder, né, eu que mando, eu que faço. Isso aconteceu, né, com o profeta Jeremias, quando ele falou com Zedequias, quando ele esteve presente diante dos reis, os reis ignoraram, né? Não só os reis, mas também a parte do sacerdócio, do sacerdócio, né? Jesus fez isso também. Jesus falou sobre o novo reino, falou, né, duras palavras contra os fariseus, ou seja, também aqueles que cuidavam, detinham, né, os escribas, o sacerdócio. Então, tanto a parte governamental, né, quanto a parte que cuidava dos afazeres da palavra de Deus, né, o poder, quando sobe a cabeça da pessoa, eles ignoram Deus, né? Eles querem ser o próprio Deus, né? E isso já aconteceu lá no Éden, né? Quando a serpente, né, apontava para quem? Para Deus. Né? A serpente não aponta para ela, ela aponta para Deus, para a gente sermos os nossos deuses, né? Para nós adorarmos, né, os nossos deuses, nós mesmos. Né? Nós nos sentimos capazes de fazer, independente, a gente esquece da dependência de Deus, do nosso Pai, e acaba a gente querendo ser o autor, né, o consumador, inclusive, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa salvação, e é isso que dá. Então, ele acaba criando uma estátua para que ele pudesse, né, para que o povo pudesse adorar, então, o guia, o Deus dele. Né? E aí a gente vê, então, aqui, que esses 3 amigos não se curvaram para a adoração dessa estátua. E aí ele, então, é levado, esses 3 amigos dele é levado. E olha que interessante que eu grifei aqui, né? O Deus a quem servimos, olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego falou. O Deus a quem servimos pode nos salvar. Não sabe. Eles não tinham a total confiança de que Deus os salvaria. Mas uma coisa eles tinham a convicção: eu não vou adorar o seu Deus, né? Eu não vou me curvar para adorar o seu Deus. Se Deus vai ou não me salvar dessa fornalha, eu não sei. Isso está na mão do Senhor, né? É como Jesus disse na cruz, né? Me tira desse problema, né? Porque o cálice não era apenas a morte, mas e sim ele carregou o pecado da humanidade. Então, mas que faça a sua vontade, né? Sempre a vontade de Deus, ela tem que estar, né, acima das nossas. E é que a gente não tem capacidade mesmo, a gente tem que se colocar no lugar de que nós não temos capacidade de saber, né, os planos de Deus, o que Deus tem
Só Deus ele pode, né, ele é o único que pode, que é capaz de ser onipresente, onisciente, onipotente. Nós não temos essa capacidade. E eles então declaram isso, né? É muito legal de a gente poder ter, né, isso dentro do nosso coração, muito importante, na verdade, né? Até me perdoa na questão do legal, muito importante a gente ter esse mesmo pensamento, essa mesma razão, convicção que esses 3 amigos dele teve. E aí, como que vai acontecer no versículo 19? Nabucodonosor, ele se enfureceu. Ele se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abdinego que o seu rosto ficou desfigurado de raiva, né? Então, quando a gente, né, se opõe ao nosso orgulho, à nossa ego, né, ou seja, a patente dele iria cair porque ele foi desafiado. Não, quem fez, aí agora vai valer o quê? A força, né? A ira dele transformou o rosto dele. Então, ordenou que a fornalha fosse aquecida. Mas não foi só aquecida de uma forma normal como era. Ele pediu para aquecer 7 vezes mais do que o de costume. Então, 7 vezes mais. A palavra 7, né, na Bíblia é algo que é mais completo, vamos dizer assim, né? Então ele colocou ao máximo, vamos dizer assim. E deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seus exércitos amarrasse, né, amarrasse Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançasse na fornalha ardente. Então o que eles fizeram, versículo 21? Eles os amarraram e lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e roupas. Olha que interessante, no versículo 22. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Então o negócio estava tão forte, o fogo, que ao eles lançarem, o fogo era tão quente, né, na sua plenitude máxima, que só o calor dele já fez com que eles morressem, né, queimados. Olha o tamanho da gravidade. E aí, versículo 23 fala: assim Sadraque, Mesaque e Abdinego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Eu gosto muito dessa palavra, né, na Bíblia. Eu gosto muito, e ela, de vez em quando, né, sempre aparece quando Deus aparece. Ele fala: de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram os 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? E aí eles responderam: sim, ó rei. Eles responderam: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdinego, servo do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, oficiais, governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado. Nem um fio do cabelo na cabeça deles estavam chamuscado. E as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham um cheiro de fumaça. Irmãos, tô aqui diante do meu fogão aqui. Tô diante de... Quantas vezes eu tô diante de fogo, né? Seja uma churrasqueira, seja qualquer outra coisa que a gente se aproxima do fogo. Qualquer coisa que a gente faz, a gente já sente o cheiro, né? Nem o cheiro tinha, né? Ele fala, não tinha nada chamuscado.
Deus o protegeu de uma forma, Deus faz de forma perfeita, né? E quem estava, né, diante dos três? Era o Deus Altíssimo, né? E versículo 28, então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, ela será despedaçada em sua casa, transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Já era a segunda vez, né? Com Daniel, né? Ele já tinha visto o poder de Deus, porque Daniel, nos 2 primeiros capítulos, Daniel não se promoveu. Daniel deu honra e glória ao Deus. Se Deus me revelar, eu te falo. E quem me revelou foi Deus, né? A primeira vez parece que o rei não entendeu. Aqui a gente vê a segunda vez, né? E ele então se curva agora diante, faz um decreto para que ninguém possa enfrentar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. E aí a gente encerra o capítulo 3 com essa história, né? Mas as histórias não vão parando, né? A coisa vai se desdobrando, vai pegando forma, né? Nesse livro profético de Daniel. E aí, capítulo 4, Nabucodonosor vai sonhar agora com uma árvore. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações, línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. Seu reino dura para sempre e o seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Bíblia, para que me dissesse o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chamava Beltesazar, em homenagem ao meu Deus e ao Espírito dos Santos. Deus está nele. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Então, estava deitado em minha cama e tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e nela era cheio de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranque suas folhas e espalhem seus frutos. Espante os animais selvagens da sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado
de uma relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens. Em meio às plantas do campo, durante 7 períodos, terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele nos dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretar. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Como Daniel havia já interpretado não só o sonho que significava, e também o que ele, né, havia sonhado, então agora um novo sonho aparece, né, agora sobre essa grande árvore. E ele então traz Daniel para falar o que significaria aquele sonho que ele contou. Versículo 19, Daniel vai interpretar então o sonho. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho e nem com o seu significado. Beltesazar respondeu: Meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados nesse sonho ocorresse a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes, novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei. Então, olha que maravilha, né? Uma árvore grande, cheia de folhas, frutos, animais embaixo à sua sombra e falando, rei, né? Ele estava até assustado para falar. Essa árvore boa, linda, tal, é você, né? E aí ele diz: Pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e o seu domínio até os confins da terra, né? Lembrando, né, que o império, né, o rei Babilônia era nessa época era um reinado grande, né? E então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e disse: Derrubem a árvore e destrua-na, mas deixe na terra o toco com as suas raízes, presos com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá ao meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta, quando tiver aprendido que o céu o domina. Né? Peraí, eu vou te falar quem é o Deus de verdade. Né? Então, vou te colocar no lugar aqui. Olha o que iria acontecer com ele. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Né? Então,
Olha que interessante. E Jeremias já tinha falado, né, que o rei Nabucodonosor era servo de Deus, né? Estava sendo usado por Deus. E aí, é interessante a gente ler aqui, o rei Nabucodonosor aceite o conselho de Daniel, né? Na verdade, nem é de Daniel, é o conselho de Deus. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres, né? Estou grifando aqui. Então, isso significa para nós no dia de hoje, né? Para todos, principalmente para aqueles que acham que têm o domínio sobre todo o império, o reino, né? A democracia, a presidente do país, que seja quem for. Quem sabe, ó, então o rei continuará a prosperar, né? Quem sabe Deus ainda pode deixar, né? Você ainda dominar e prosperará. E aí, versículo 28, a gente vai ver, né, o cumprimento do sonho. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do palácio na Babilônia e disse: Vejam a grande cidade da Babilônia. Com o seu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Né? Olha ele se sentindo, né? Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e nos dá o que ele quer. Né? E é interessante de novo, né? O 7 é o tempo necessário, né? O tempo completo, o tempo necessário para ele entender, peraí, deixa eu te colocar no lugar, né? Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e o Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim, como os bois como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até o seu cabelo crescer como as pernas das águias e as suas unhas se parecer como garras de pássaro. Imagina, né? Ficou como um animal mesmo. E aí, vê que depois vai desdobrando o que acontece, né? Versículo 34, passado esse tempo, ou seja, o tempo completo, né? O tempo necessário, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo, honrei que vive para sempre. Então, às vezes a gente realmente está insano, né? Às vezes a gente precisa passar por essa insanidade, né? Como um animal mesmo, para reconhecer quem é o Deus. E ele diz: seu domínio é para sempre, o seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra não são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu, entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que faz essas coisas? Enquanto a minha sanidade voltou, também recuperei a minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, que ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Né? Ele cai em si, então, mediante toda essa passagem, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus falou ao profeta Jeremias, né? Por 3 vezes, né? Livro acho que 24, 27, 30 e pouco. Nabucodonosor era servo de Deus. E lembro também de Jó capítulo 1, né? Deus que fala para Satanás: tá vendo o meu servo Jó?
né? Satanás está passeando lá, está no lugar inapropriado, né? O que está fazendo aqui, né? Deus está falando com ele. E aí ele então provoca, né? Satanás, ele esbofeteia, né, Satanás, como Jesus esbofeteou vencendo, né, o maligno. Obviamente que a nossa briga não é contra carne, né, e sangue, mas contra potestades e os principados, né? Obviamente que Satanás tem o seu poder e nós devemos delegar para que Deus o combata, né? Não é a gente que vai fazer isso, mas a gente tem que se colocar no lugar, né, de obediência ao Senhor, porque Deus, ele é Deus. E maldito o homem que quer estar no lugar, né, do Deus Altíssimo. Como a gente está vendo aqui o próprio rei Nabucodonosor, né? Como a gente vê que o próprio Satanás não tem poder sobre Deus. A gente também não adianta dar ao título de Satanás poder maior que o de Deus. Então, nós nos colocamos e submetemos a ele como Satanás não deveria ter feito, mas ele queria ser como Deus, é o anjo decaído. Então, que nós possamos compreender isso, né? Essa totalidade de Deus, a grandeza do nosso Deus, que nós o chamamos, né, de Pai, porque através de Jesus, né, Jesus nos dá de novo a identidade de quê? De criatura, né, de ser criado em imagem e semelhança de Deus Altíssimo, né? O que é essa imagem e semelhança? Não é a semelhança e imagem de poder, mas a semelhança e imagem de amor, de um Deus misericordioso, de um Deus que serve, né? Um Deus que ama, né? E é por isso que a graça nos alcançou e a gente deve, né, também ser amoroso para que a graça, né, alcance também, todos possam enxergar o nosso Deus, né, para que a luz do Senhor reflita através da nossa vida. Né? Bom, então a gente encerra aqui capítulo 4, né, esses dois lindos capítulos de grande ensinamento que nos traz no dia de hoje, que eu e você possamos meditar, né, nessas palavras e entender qual é a altura, né? É que é difícil a gente imaginar, né, a grandeza do nosso Deus. É um Deus que falou e as coisas aconteceram, né? E é um Deus que manifestou a sua vontade na nossa criação, né? Criou o homem de uma forma magnífica nessa relação, né, de pai e filho. Bom, vamos orar então. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, primeiramente para reconhecer que o Senhor é o Deus Altíssimo, é o Criador de todas as coisas, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós não conseguimos somos limitados para entender a grandeza do Senhor. Ajude-nos a compreender, a nos humilhar diante de Ti e reconhecer que somos pecadores, dependentes do Senhor e que inúmeras vezes erramos. Temos atitudes, não de poder como um rei, como Nabucodonosor, mas atitudes muitas vezes de querer estar nesse lugar, de nos sentir pelo pouco que muitas vezes o Senhor permite que nós fazemos algo nessa terra e nos sentimos ensoberbecidos, orgulhosos, presunçosos, nos sentindo capaz e poderoso, esquecendo do Senhor. Sabemos que tudo provém de Ti. Nada acontece se não for da Tua vontade. Nenhuma folha da árvore cai se não for da Tua vontade. O Senhor nos conhece, né, pelo nome, conhece cada fio do nosso cabelo e é capaz, né, de tirar-nos da fornalha de fogo, andar junto conosco na fornalha de fogo, em momentos mais assustadores da nossa vida, mais desafiadores, quando é colocado diante, né, da injustiça do mundo, né, quando o mundo vai contrário ao Senhor, que coloca outros deuses ao invés do Senhor. Ajude a sermos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego foram. Que nós possamos confiar
ter convicção, e nós pedimos a tua ajuda com o poder do teu Espírito Santo, que testemunha com o nosso durante a nossa vida. Senhor, nos perdoe, e eu peço em nome do teu Filho Jesus que essas palavras possam estar gravadas no nosso coração e que o Senhor permita, se for a tua vontade, abençoar todas as pessoas que aqui passam e sejam tocadas e transformadas pelo poder da tua palavra. Essa que é eterna, que nós temos em nossa língua, traduzida há milhares de anos, falada em outras línguas, mas que nós temos aqui lendo em português. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Tudo isso nós fazemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, que me acompanhou até o final dessa leitura. Vou deixar aqui 2 cards na tela, né? Um que te leva à leitura do dia anterior, né? O início desse livro, já com uma pequena introdução que eu dei. E o outro card, a gente vai ter aqui os 310 dias. Se Deus assim permitir, continuaremos a leitura, né? 311. A gente vai até a 313, se Deus permitir, concluindo esses 12 capítulos, né, da história de Daniel, né, esse grande profeta, né, da palavra do Senhor, que nos dá esperança e nos dá convicção, né, de que Deus se fez presente no passado, se faz presente, né, no dia de hoje e se faz presente, né, na eternidade. Deus é eterno, não tem relógio cronológico, né? É o Kairos, né, é o tempo divino, que não há, né, estação. Que nós possamos compreender isso, porque aquilo que Daniel previu, né, se cumpriu ao longo da história. Que Deus te abençoe, então, e se você, por algum motivo, não se inscreveu no canal e gosta desse conteúdo, quer se inscrever de forma gratuita, você clica na minha imagem aí no meio. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho como todos, deixar seus comentários, curtir, compartilhar, trazer outras pessoas para serem abençoadas também com essa leitura. Bom, nos vemos então, se Deus permitir, 311, na continuidade do livro de Daniel. Tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser.